Olá, TV Cult especial hoje, entrevistando o Jailson, já do Belenzinho. Ele que é escritor, ele vai contar um pouco sobre a carreira dele aqui pra gente e vai falar sobre o lançamento do novo livro dele, que a Cult Cultura e a Carbono 60 participam. Você trabalha com audiovisual, né? Já há um bom tempo, faz comerciais de TV, campanhas políticas. Como é que começou a sua carreira na comunicação? Eu, na verdade, eu fiz o que hoje é em Morumbi, eu sou a primeira turma, em 1970. Ela nasceu para ser a primeira faculdade de publicidade no Brasil. Estudou na ditadura, comunicação. E não existia nenhuma faculdade de propaganda. Perfeito. Aí era um maluco que quis montar, abriu a escola. Depois de 2 anos, o MEC não reconheceu. Aí houve um exame lá de validação, fizeram uma coxambrada e resolveu fazer a primeira faculdade de comunicação social. Perfeito. Não podia ser só de publicidade. Era um pessoal que vingou na profissão. Os 2 primeiros anos eram todos professores de agência e eu tive a sorte de aí conhecer o Ricardo Ramos, que é escritor, filho do Graciliano Ramos, dava aula de redação. Filho do Graciliano Ramos? Filho do Graciliano Ramos. Muito bom isso. E ele é que acabou me dando emprego na Macan. E através dele é que eu tomei gosto um pouquinho pela literatura. Porque como você falou no Belenzinho, bicho, ninguém não lia tem nada, ninguém exatamente. lia livro. Né? Aquilo me encantou pela maneira como ele se comportava em sala de aula, o domínio de vocabulário e tal, eu não achava que aquilo fosse possível. E a partir dali comecei a arriscar, fazer um conto aqui, um conto ali, e mostrava para ele orientava um pouco. Ele até fez publicar no Estadão, naquela época que tinha um caderno literário, ele lançou 4 contistas novas e me incluiu nessa, e os outros 3 também eram da faculdade. Mas aí a vida andou, eu fui para a agência, trabalhei como redator durante 7 anos, depois acompanhando a realização de um comercial, eu descobri o trabalho de produção. Legal. Me encantei, de oferecido, postulei um lugar numa produtora. Aí o cara falou, pô, você é louco, você tem uma carreira em agência. Eu falei, não, mas eu gostei do trabalho de vocês. No fim, um dia ele me chamou e eu fui trabalhar. Fiquei bacana. 9 anos e aí aprendi bastante sobre o mercado. Eu achava, em agência naquela época, a maior parte das pessoas vinham ou de jornalismo ou de advocacia, não tinha formação publicitária específica. Só que ninguém sabia criar roteiro para televisão. E eu, na agência, eu sentia essa falta. E então o que eu pensei? Falei, eu vou para a produtora, pelo menos vou tentar aprender a fazer roteiro. Tinha um amigo da faculdade também, que era editor da famosa revista Homem na época, Sim. que era da editora 3. Ele me dava uma página por mês, eu fazia umas crônicas, uns besteróis lá. Então, bom, continuei a carreira toda dentro da profissão, aí dirigindo vídeos, videoaula para a Fundação Roberto Marinho, Perfeito. Né? Campanhas políticas, tal. Então, assim, tudo que envolve o mercado audiovisual, eu migrei e fui fazendo. Né? E sobre a experiência no audiovisual, você chegou a dar aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, SPM. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de como você começou a dar aula e, principalmente, qual que é a diferença, se você puder sintetizar, entre escrever um roteiro, um produto audiovisual, né, e um livro que a gente vai conversar sobre a sua ficção e o livro infantil. Bom, a escola foi uma alternativa porque, pela idade e pela mudança cultural do modelo de publicidade, coincide com o surgimento da cultura da MTV, o meio digital e a mudança na relação cliente-agência. Isso foi modificando e os custos foram baixando, aí as câmeras foram barateando, então toda essa mudança... Todo o processo de produção... A gente foi ficando fora e eu buscando alternativa, acabei indo dar aula na SPM, que eu dei de 2004 a 2012. Perfeito. Dentro do curso de publicidade, né? E eu dava aula de audiovisual, tudo, história de cinema. E uma das aulas mais redondas que eu gostava de dar era a aula de roteiro. E aí, respondendo à tua pergunta, o roteiro existe, que é diferente de fazer um livro, você tem que cumprir certas estruturas. Perfeito. Né? Então, assim, se você tem um modelo mais clássico americano, que o próprio Doc toca nesse assunto, tem o Sid Pontos Field. de virada, tal. E o Sid Field, que é outro, um americano que estuda muito o cinema americano, você tem assim, se você não tem nenhuma história para contar, cria um personagem com um forte desejo. E depois uma série de obstáculos tão fortes quanto esse desejo. Daí vai desenrolar a sua história. Estrutura. Então, assim, eu pegava o Pequena Miss Sunshine, que ganhou o Oscar de melhor roteiro original, e ele se encaixa exatamente nessa forma. Uma menininha que acidentalmente
vai participar para essa Mission Shine e todos os obstáculos que até conseguir até chegar. Ela chegar ou não importa, né? Legal. E esse filme me ajudava muito porque tem até uma sequência que se eu tirar ela não muda o filme. Então não fica uma abstração. Quando eu falava isso para os alunos, eu falava, olha, o Woody Allen tem um contrato com as empresas para quem ele trabalha, que ele tem direito a 10 diárias depois que o filme está montado, porque alguma coisa não vai funcionar. E ele tem mais de 40 filmes feitos. Sim. E ainda reza essa observação. Porque às vezes não funciona. Claro. Então isso parece uma abstração, e no Pequena Miss eu parava e falava, tira essa sequência, o que acontece com o filme? Nada. Então a história do Tropa de Elite é exatamente isso. A primeira montagem do Tropa de Elite, 0. O Daniel Rezende contou essa história pra gente. O filme estava montado de acordo com o roteiro original, eles fizeram um teste com o público, ele só pegava no breu no minuto 70, porque o filme não era sobre o Capitão Nascimento. E aí eles remontaram todo o filme, porque não tinha mais um tostão para fazer novas filmagens e tal. E criaram o som off, que ia orientando a narração do Capitão Nascimento. Que não existia, o filme não era assim. Entendi. Falando sobre roteiro e tal, eu queria te perguntar, você teve um contato com o Doc Comparato, né, na sua profissão? Doc Comparato, para quem não sabe, é um dos grandes roteiristas brasileiros, e assim como o Sid Field tem um manual para roteiristas, tal, que é uma bíblia aí para quem quer começar na profissão. Tá. Como é que foi isso? Quando eu estava dando aula na SPM, o SBT ia montar um núcleo de dramaturgia e contratou o Doc para fazer a escolha dos profissionais que trabalhariam com ele. Isso em que ano, mais ou menos? Isso em 2010, 2011, por aí. O SBT tinha um acordo operacional com a SPM e disponibilizou 2 vagas para esse curso, que eram oficinas para ele achar pessoas, né? E aí a escola me indicou... Uma coisa que a Globo está fazendo também agora. E eu fui fazer. E aí foram 2 semanas e foi muito interessante porque ele fez muitos exercícios de roteiro. Que eu me apropriei com a autorização dele. Sim. E eu comecei a fazer oficinas na SPM, oficinas de roteiro. Bem legal. Agora falando sobre sua atuação como escritora especificamente, seu primeiro livro publicado foi O Encontro com a Desimportância, correto? Isso. Que você cita ele ser um livro 50% ficção, 50% autobiográfico, não necessariamente nessa ordem. Fala um pouco sobre ele, sobre o que ele conta, como é que ele funciona. Na verdade, assim, essa história de guardar os artigos, guardar matérias, frases, modelo de pessoas, né, que você cruza na vida com as suas anomalias de comportamento e tal, eu sempre fui anotando. Então você tem bastante anotação. Não, tenho um baita arquivo. Que anomalia... Não, é o que não falta. Hoje em dia, eu tinha uma ideia que era entrar num sebo e fuçar setor de biografia, porque eu tinha uma biografia do John Huston, que eu recomendo, que é muito interessante, e eu emprestei para alguém que não me devolveu. Aí eu entrei num sebo ali na Afonso Bovero, e na hora que eu estava, isso assim, a minha ideia, fuçando o setor de biografias... E isso está exatamente assim no livro, né? Exatamente. Eu estava lá fuçando, achar um segundo, não sei o quê, e eu, sem eu saber, eu acho a minha biografia publicada. Essa era a ideia que eu tinha. Legal. Ou seja, a partir daí, eu vou construir entre o desejo e a realidade a minha história. Por que isso? Porque acumulando o olhar sobre o país, eu não aguentava mais ficar vendo programa de entrevista de gente de sucesso. Eu quero contar como é que sobrevive um figurante. Eu queria contar um pouco a minha história. E o que alinhava o livro é exatamente a busca da existência, se é verdade que esse livro existe ou não existe. No sentido de você não construir um livro, eu não queria fazer a minha biografia cronológica. Sim. Eu queria ir e voltar. Na vida da gente não tem trilha musical. E colocando elementos de ficção, que aí vem... Aí põe elementos de ficção, elementos de roteiro, eu dou muita dica falsa de roteiro. E isso tudo foi sendo proposital. E a desimportância são várias, na verdade. A desimportância que o próprio livro tem. E a minha desimportância, né? Como é que um sobrevivente que nasceu para ser figurante... É uma provocação. É uma provocação. E o processo para talvez não um escritor iniciante, mas pelo menos o primeiro livro efetivamente publicado, como é que é essa entrada no mercado editorial? Aí começa a segunda desimportância, ou uma das desimportâncias, porque assim, eu tenho guardado o e-mail que o editor me mandou,
que escreveu para mim assim: adorei a ideia do seu livro e se você for bom de palestra, a gente vai fazer uma caminhada bem legal. Tá. E isso acaba não acontecendo. Entendi. Então você paga tudo, você paga a capa, paga a diagramação, paga anúncio para entrar na livraria. Aí sai o livro. Até o amendoim do dia do lançamento eu paguei. Porque eu estava achando que a luz estava toda em cima de mim, né? Quando eu cheguei no dia, tinha mais 3 escritores lançando. Você não sabia disso? Não, só soube na hora. O que eu queria era cair na mão de alguém que não me conhece ou alguém que fosse da área, sei lá, um cara de jornalismo que fizesse resenhas literárias, para saber se tem algum valor literário. Sim. Mas isso não aconteceu e a vida vai andando. Após essa ficção, seu segundo livro publicado, que é o primeiro livro na área infanto-juvenil, né? Infantil mesmo, né? Que é o Coisas sobre Coisas de A a Z, que é um livro que é uma brincadeira no formato que são pequenos poemas, correto? Sobre objetos do cotidiano da criança, cada um com uma letra do alfabeto. Da onde surgiu essa ideia do livro e por que escrever para criança depois de uma ficção? Na verdade, assim, essa ideia do livro infantil, ela é quase tão velha quanto eu. Ah, tá. Quando eu estava fazendo o cursinho para a faculdade, eu percebi que eu não ia entrar em psicologia como eu gostaria. Queria fazer. No cursinho, uma amiga falou assim para mim: pô, por que você não faz fono? Eu não sabia nem o que era fono. Sim. Aí a irmã tinha uma clínica na Lapa e eu fui assistir uma sessão de fono. E era com um menino de 5 anos. E eu não entendi por que aquele garoto estava lá, com a pouca informação que eu tinha. Ele ouvia bem, falava bem, era muito esperto. Quando terminou a sessão dele, ele foi embora, eu perguntei. Ela falou assim: ele não tem repertório. Ele não conhece o nome das coisas da casa. Você não viu que a minha aula, a sessão é toda ludoterápica? Eu fico brincando com um fogãozinho, não sei o quê, para ir dando conteúdo para ele. Eu guardei aquilo como ideia. Depois os meus filhos nasceram na década de 80 e eu comecei a fazer uns poeminhas das coisas de casa. Para eles? Para eles, nesse formato. Assim, fiz zíper, cabide. Mas com a lembrança... Com a lembrança dessa história. Tá. E aí aquilo hibernou, tal, não sei o quê. Depois de um tempo eu mandei para um amigo, porque eu achava que tinha que ter uma mecânica de dobradura para não revelar o objeto antes, não sei o quê. Aí ele falou: eu vou dar uma olhada, tal. Hibernou, passaram uns anos, em 2013 ele achou esses poeminhas. Ele falou: pô, vamos fazer isso aqui, é super legal. Aí eu retomei o projeto. Aí quando eu percebi, eu falei assim: pô, aqui dá uma cartilha. Aí eu puxei na ordem alfabética, cumpri as letras que faltavam para uma cartilha e abandonei as duplicidades, né? Então fiquei com um objeto para cada letra. Então são 26 letras com 26 objetos de casa. E tudo em poesia e tal. Agora eu estou fazendo o segundo. Certo, porque aí, que é a continuidade, né? Através do trabalho do Léo, do Culticultura com o PROAC, no mesmo formato eu fiz... O primeiro chamava Coisas sobre as Coisas de A a Z, e agora o segundo... Mais coisas sobre outras coisas de A a Z. E eu espero, estou terminando também, que é um projetinho para o final desse ano, é um dicionário de palavras engraçadas, que eu tenho me divertido muito. Já está encaminhado também. Já está encaminhado, eu já tenho a diagramação pronta. Como é que ele funciona, mais ou menos? Ele, assim, da minha cabeça, fui elegendo palavras que eu reputo engraçadas, e eu queria tirar o ranço do dicionário. Eu pego a etimologia, quando tem, anoto tudo e vou procurando histórias sobre a palavra. O dicionário, assim como o Mais Coisas, ele também é uma palavra por letra do alfabeto ou ele tem uma quantidade maior? Não, são 230 em ordem alfabética e, claro, depende da letra, tem mais palavras, menos palavras. E vai ter ilustração e já tem tudo, e é tudo rimado. Não precisa adivinhar, porque eu vou dar Só na questão da linguagem poética. O que fica divertido, porque, por exemplo, em Geringonça, eu vou buscar o professor Pardal do Disney. Ah, bacana. Então sempre tem uma história dentro da palavra, uma referência. Você enxerga os seus livros ajudando de alguma maneira as crianças na formação educacional? Enfim, como é que você vê isso? Legal você ter tocado nesse assunto, porque como eu não conheço o que seria as normas de um livro didático, eu batizei de paradidático. Assim. Porque, por exemplo, na letra N, quando eu falo sobre a nuvem. E para tentar fazer a criança adivinhar que é nuvem, eu conto todo o processo da chuva. Da formação. Da formação, como é que uma nuvem se forma, tal. Então, assim, a maior parte do tempo eu ponho algum conteúdo para a criança... Que vai além só da adivinhação da palavra. E a resposta é muito interessante.
A resposta das crianças, das crianças é o que estimula. Você já fez até umas oficinas, algumas coisas, né? Ali com as crianças. Funcionou com criança e funcionou muito bem com professores de escola pública. Para ser multiplicador. Para ser multiplicador. Bom, Jailson, para poder finalizar, uma perguntinha básica. O que você lê que te inspira para você poder escrever? É muito gosto pessoal e a maneira como eu enxergo as coisas. Então, por exemplo, você tem assim, Cristóvão Teza, que é um curitibano. Sim, eu li o Filho Eterno. O Filho Eterno. E tem o fotógrafo. O fotógrafo é uma coisa que me ajudou, porque é um corte na vida de 3 pessoas durante 3 dias. Ou seja, o que vem antes e o que vem depois dessas pessoas não importa. No meu livro eu também não resolvo. Tudo que eu coloco fica em aberto. O que me deu suporte na época, eu estava lendo o Tia Júlia e o Escrevinhador, do Mário Vargas Llosa, e ao mesmo tempo caiu na minha mão um livro do Ricardo Setti, que é um jornalista, que entrevistou o Mário Vargas Llosa quando ele ganhou o primeiro Nobel, e agora entrevistou de novo. Então eram 2 períodos muito longos entre uma... Aliás, no primeiro ele não ganhou o prêmio Nobel, ele fez uma entrevista e depois voltou a encontrar quando ele ganhou. Então ele tem um livro que é Conversando com o Mário Vargas Llosa. E aí ele conta todo o processo de criação dele. E o Tia Júlia também é autobiográfico, porque a Tia Júlia é a tia dele com quem ele casou. Entendeu? Então doideira. Ou seja, aquilo me deu uma licença para eu falar, eu vou falar sobre mim e dane-se. Então, e foi ao mesmo tempo que eu estava fazendo. Então aquilo me ajudou um pouco na hora de escrever. E o outro foi o Apanhador no Campo de Centeio, que eu li a entrevista de um amigão, que é um cara que fez uma puta carreira brilhante em publicidade, um diretor de criação, e quando fazem um ping-pong, ele fala, o que você está lendo? Ele fala, o Apanhador no Campo de Centeio. E aí aquilo, eu falei, caramba, se o Rui está dizendo que eu vou voltar a ler, porque eu tinha lido lá atrás. Aí eu li, e aquilo me inspirou, não claramente, mas o jeito de escrever, que era muito solto. E foi como eu consegui fazer o romance. E tem um outro livro que eu queria citar, que é que chama Precisamos Falar sobre o Kevin. Ela escreve um livro com tanta propriedade, porque o evento principal do livro é um daqueles meninos americanos que sai e entra na escola matando um monte de gente. Que é o filho dela. Aí, o livro são cartas que ela está escrevendo para o marido dela, que você não sabe por que ela escreve cartas para o marido, falando do filho que sobreviveu, que está preso. Qual é a virtude do livro? Ela conta o dia seguinte, como é que uma pessoa que passou por isso acorda. Uma coisa traumática. Não é o tema, não é o psicologismo do tema. Você fala muito sobre biografia. Então, é uma fonte de referência? É uma fonte de referência, porque, por exemplo, eu estou acabando de ler o livro da Rita Lee. É muito bom, porque ela consegue ser ela escrevendo. Ela inventa palavras, tem neologismos assim que você fala, caraca, é como se ela estivesse falando, mas muito bem colocado no papel direito. Fora a vida, né, que é uma piração. Bom, gente, essa foi a entrevista especial com o Jailson. Tem mais alguma coisa para falar, Jailson? Não, beijo me liga. Beijo me liga, então tá bom. E o livro que ele citou, que vai ser lançado, que é a CUT e a Carbono estão participando da realização, depois você vai ver informações no nosso portal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar, e até a próxima entrevista.